Olá, somos a Faculdade Católica de Belém. Eu, cônego Vladian Alves, diretor-geral da Faculdade Católica, tenho a grata satisfação de propor, como faculdade, uma reflexão sobre o cuidado da criação. Papa Francisco, desde 1º de setembro, por ocasião da sua mensagem para celebrarmos o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, nós nos unimos a tantas programações, a tantas iniciativas a nível de Brasil, para que pudéssemos celebrar, refletir, pudéssemos pensar também sobre o cuidado da criação. Então, hoje, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, celebrando o encerramento de todas essas atividades a nível de Brasil, onde a CNBB, por meio das suas comissões episcopais especiais para a Amazônia e para a ecologia integral e mineração, o movimento Laudato Si e a rede eclesial panamazônica REPAM, com uma programação que foi vivida, celebrada, hoje nós, como Faculdade Católica, como eu dizia, nos unimos também para celebrarmos e que seja um modo de pensarmos, refletirmos, um modo de contribuir também para esta conscientização. Aqui nós temos convidados especiais, professores da nossa Faculdade Católica, que é a presença de Dom Raimundo Posidônio, carinhosamente o conhecemos como Dom Cid, aqui o Frei Ribamar, que peço até que eles se apresentem, que vocês possam também conhecê-los. Dom Cid. Bom, então, sou Dom Raimundo Posidônio Carreira da Mata, sou professor da Faculdade de Teologia na área de História da Igreja, nas suas várias periodizações. E ultimamente, neste semestre, assim, coincidência, podemos dizer assim, eu estou junto com 2 turmas, refletindo sobre a história da Igreja na Amazônia e uma disciplina nova, que foi criada pela faculdade, chamada de Ecologia e Teologia, essa relação entre essas duas realidades que geram um conceito novo, podemos dizer, uma reflexão nova dentro da estrutura teológica, e que nos ajuda a aprofundar e refletir essa questão daquilo que está se chamando de ecoteologia. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês essas reflexões. Sou Frei Ribamar, frade capuchinho, fui aluno de Dom Raimundo Posidônio por alguns anos e pela minha formação em Filologia Bíblica Trilingue em Salamanca, estou aqui como professor na faculdade de Latim e Grego e também de livros históricos. E como franciscano e capuchinho, sempre temos associado a imagem de São Francisco a este tema que estamos celebrando neste tempo, que é a celebração do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Temos São Francisco sempre voltado a este cuidado pela criação e também como patrono e também como exemplo de paz. Então nós agradecemos a presença, desde já, de Dom Raimundo Posidônio, também de lembrar, Frei Ribamar foi meu professor também, penso eu que de uma grande geração de presbíteros hoje, que estão já na missão, na ativa, trabalhando. Então temos essa alegria de estarmos aqui nessa conversa para falarmos sobre esse tema tão importante que é o cuidado da criação. O tema que norteia esta reflexão também, como para a celebração deste ano, foi o tema que a justiça e a paz fluam, que se refere às palavras do livro de Amós: deixe a justiça fluir como água e a justiça como uma torrente eterna. Então, vou agora pedir que Dom Raimundo Posidônio já nos comece a falar, ajudar-nos a nos situar nesta programação que foi celebrada, foi vivida, e que hoje nós, ao concluirmos, mais claro que como dizia, uma contribuição da Faculdade Católica para refletirmos sobre o tema. Dom Raimundo Posidônio,
Penso eu que a primeira pergunta poderíamos assim dizer: que tipo de mundo queremos passar para aqueles que virão depois de nós, né? Para as crianças que estão aí crescendo, né? Acho que o tema um pouco sobre a criação nos faz pensar isso, né? Exato. Isso é, na verdade, a grande preocupação do Papa Francisco. Ele escreve a Laudato Si. Ele sempre reitera essa questão, ele repete, né, e quando ele apresenta esse documento, né, ele vai colocar isso como uma preocupação. A gente lembra que a Laudato Si ela tem, né, vários conceitos, ideias básicas, como aquela da casa comum, a ecologia integral, que não é uma, diríamos assim, uma novidade, né, em certo sentido, porque isso já vinha sido, inclusive, colocado, né, se não me engano, foi o Papa João Paulo II que pela primeira vez falou em ecologia integral, né, depois foi reiterado pelo depois esse conceito de tudo está interligado. Por aí daqui a pouco vai falar sobre como isso está lá presente na vida dele. E ele procurou com a sua vida viver essa integração, né, da realidade humana, antropológica, com os seres criados, né, depois desenvolver isso um pouquinho melhor. Coloca também essa questão do ser humano como guardião da criação. Né? Isso, a criação em si ela não se move, não pode se defender, não pode lutar. Então tem alguém que faça isso por ela, sinta as dores, né, da própria natureza, inclusive essa questão, né, da criação com direitos, por exemplo, né, os direitos da natureza. Isso é uma nova linguagem que se estabelece nesse grande debate que já é de muito tempo. É bom a gente lembrar que quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de novidade do Papa Francisco, né, mas na verdade vem desde muito tempo. Eu lembro aqui, além daquilo que está nos livros sagrados, né, desde o Gênesis, mas já Santo Agostinho, por exemplo, né, inclusive já poderia se pensar de uma ecoteologia nos escritos agostinianos, por exemplo, e depois São Francisco, mas já em 1866, já se elabora um termo chamado ecologia. Assim vai, ao longo do tempo isso vem dobrando para mostrar a necessidade que a gente tem de ter uma compreensão, né, dos nossos princípios, dessa relação entre o ser humano e a natureza e este compartilhamento dela. Depois se fala, né, também da crise ecológica, e a conversão ecológica, né? O Papa fala muito disso, que nós precisamos ter atitudes nas quais possamos reconhecer nossos próprios erros e os limites, né, que a relação com a natureza impõe para evitar, digamos assim, o consumismo, a predação, a degradação, né, dos seres humanos, e isso vai nos ajudando a perceber e é por isso que é importante esse debate, né? E isso ajuda a perceber a necessidade que nós temos de, digamos assim, fazer o Papa, né? E aí é que vem, então, essa ideia de transformar esse período agora, do dia 1º de setembro ao dia 4 de outubro, neste tempo que chamamos do tempo da criação. Né? Isso é muito importante. Interessante que na carta que o Papa escreve, né, uma carta que ele escreve para aquele dia 1º, ele fala, por analogia, podemos dizer assim, de que as coisas elas correm como ele usa inclusive um trecho lá do profeta Amós, capítulo 5, 24, que ele diz: jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Né? Então aqui ele expressa, manifesta aquilo que é essencial para a nossa vida como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, como também é criada por um ordenamento divino. Né? Existe, segundo o Papa, um ser que subjuga o outro. Né? E aí vem todas as mudanças aqui, né, que decorrem do chamado paradigma antropocêntrico, né?
para uma realidade mais, para um paradigma ecológico. Isso aqui provoca uma mudança na nossa cabeça, porque os nossos conceitos de seres humanos e de teologia, de doutrina, etc., estão todos condicionados por este paradigma, né? Então, aqui a gente tem que pensar uma realidade, depois a gente pode falar melhor disso, né? Pensar de uma realidade, de um diálogo, de uma proximidade, de encontro, né? Vai mudando completamente esse tipo de relacionamento. O Papa Francisco, ele usa um texto, uma expressão do Papa Bento XVI que é muito interessante, né, nessa carta. O Papa Bento XVI, em 2005, no início do seu pontificado, às vezes a gente não lembra dessas coisas, né? Ele dizia assim: os desertos exteriores multiplicam-se no mundo, porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos. Né? E ele revela nessa sua fala, digamos, a preocupação com o consumismo, ele chama consumismo voraz, os corações egoístas, e isso está a transtornar o ciclo de vida do planeta, alimentado sobretudo pela exploração que existe, né, de tanta coisa que a gente vê hoje, né, e hoje a gente reclama tanto do clima, né, do clima quente, e isso é uma consequência já deste consumismo voraz, né, da predação que nós aplicamos em relação à natureza, e isso cria uma fratura, né, no próprio equilíbrio do clima, por exemplo. Né? É um fraturamento realmente muito danoso, como diz o Papa aqui, né? E uma apropriação indébita. Né? Ao invés de nós nos relacionarmos dialogicamente com as coisas criadas, a água, por exemplo, né? Nós tornamos a água mercadoria, sujeitas às leis do mercado. Né? O Papa Francisco ele fala disso aqui na Laudato Si. Então, por isso, né, de novo retomando Bento XVI, e aí vem toda essa apropriação que o Papa faz, né, da fala de Bento XVI, onde ele diz assim, que é preciso compreender que a criação e a redenção são inseparáveis. Né? Às vezes a gente costuma separar a criação para um lado, a redenção para o outro, todo esse discurso sobre a salvação. Então o Papa diz, o Redentor é o Criador. E se nós não anunciamos Deus nessa sua grandeza total de Criador e de Redentor, tiraremos valor à redenção. Esse é o Papa Bento XVI que fala, nos ajudando, portanto, a perceber que a ação amorosa de Deus no plano da criação, né, descrita aí belamente como um poema no Gênesis, ele está relacionado também a toda a missão salvífica dele, através de Jesus Cristo, no mistério da encarnação. Uma coisa não está separada da outra. Embora às vezes no Novo Testamento a gente quase nunca escute falar de criação, né? É muito raro você ouvir utilizar essa palavra, mas isso é próprio, está integrado ao próprio ato salvífico de Cristo no seu mistério encarnatório. Né? O ser humano feito à imagem e semelhança de Deus se planifica na encarnação de Jesus Cristo, que com a sua morte, com a sua ressurreição, vai conduzindo, né, a própria criação a sua redenção plena também. Aliás, São Paulo, na carta aos Romanos, ele coloca isso, né, de uma forma muito clara. A criação geme com dores de parto, esperando o dia, né, da sua redenção. Então, a carta que o Papa escreveu, né, ela vai nos ajudar, portanto, como igreja, né, digamos assim, assumir esse papel, né, essa missão, podemos dizer, e fazer com que a nossa igreja ela possa ajudar, né, a reconstruir esse tecido, né, degradado ao longo do tempo e, de fato, aquilo que nós tratamos tanto como a questão ecológica, ela seja realmente uma preocupação teológica, doutrinária, litúrgica, catequética e assim por diante. Então, acho que nós podemos nos integrar plenamente, né, a essa, como faculdade também, né, colocar a inteligência, a racionalidade à disposição, né, desse grande trabalho, né, e aproximar-nos do Papa Francisco para que essa preocupação com a casa comum não seja uma coisa modal, sazonal, assim, né, de um Papa, mas ela tenha continuidade e permaneça em toda a nossa igreja.
Obrigado, Dom Raimundo Posidônio. O senhor, nesse primeiro momento, né, nos fala o que está acontecendo com a nossa casa comum, né? E esse apelo forte, por quê? Poderíamos pensar, né, em alguns pontos que até mesmo a Laudato Si nos apresenta, por exemplo, a poluição e a cultura de resíduos. Dom Raimundo já mencionou sobre estas mudanças climáticas, a questão da água. Então, hoje, esse aqui é o desejo nosso, de conversarmos sobre esse assunto e vermos o quanto precisamos. Dom Raimundo colocou uma coisa interessante. Até os livros mesmo de antropologia teológica, sempre quando se refere ao homem criado à imagem e semelhança e a sua relação com toda a criação, usa uma expressão muito, muito bonita, que o homem é chamado a ser jardineiro da criação, né? A ideia do cuidado com a criação. Sabemos, aqui estamos utilizando da tecnologia, né? Graças a Deus a temos, né? Criou instrumentos para isso, para a evangelização, instrumentos para uma comunicação, né? Para, de um certo modo, né? Com seus limites, a relação. Mas a tecnologia também trouxe um ambiente e muitas vezes leva também, já que nós tivemos a possibilidade de apropriar-nos de algo, de um recurso tecnológico. Imagine, o homem não pode voar, né? Mas inventou o avião, né? E com ele pode se deslocar em um tempo, mas criou esse ambiente. E a questão toda é que criou também aquela ideia de que parece que nós podemos apropriar-nos das coisas. Isso que o Papa Francisco também sempre coloca, né? Esse grande risco de apropriar-se das coisas, né? E vejam os recursos naturais, que eles estão aí, né? E são explorados, né? Sem uma programação mais devida, mais correta. Então, Dom Raimundo Posidônio, obrigado por esse momento. A gente poderia ouvir agora o Frei Ribamar. Frei Ribamar, olhando assim para a figura do nosso pai seráfico, São Francisco de Assis, eu penso que ele estaria também ligado àquela ideia do universo como uma linguagem do amor de Deus, né? Bom, gostaríamos aí de ouvir o senhor, né? Eu ponho essa ideia, mas é claro que o senhor pode aí apresentar como o senhor entende, né? Na belíssima mensagem que o Papa Francisco dirige para este Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que se encerra hoje, 4 de outubro, em Assis, ele também menciona que se dá início à celebração também do Sínodo. São coincide o encerramento deste momento de oração pelo cuidado da criação com a abertura do Sínodo. Então é interessante notar nesta carta aquilo que ele diz, aquilo que ele está mostrando como o principal que devemos fazer para alcançar ou para ter este cuidado para com a criação. Como se ele apresentasse uma necessidade de por onde devemos começar e o que devemos fazer. Então ele diz, quando buscamos, ante tudo, o reino dos céus, mantendo uma justa relação para com Deus, a humanidade e a natureza, então a justiça e a paz poderão jorrar como um rio. Por que começo com esta afirmação do Papa? Porque com esta afirmação dá para descrever tudo aquilo que foi e que fez São Francisco de Assis em relação à criação. Então, e principalmente em relação à paz. Então, podemos dizer claramente que a paz que Francisco viveu e anunciou com a própria vida é uma paz que vai contra os pacifismos, os pacifistas ideológicos que temos nos nossos dias. Né? Porque a paz franciscana, vivida, anunciada por Francisco, não consiste apenas em desarmar o nosso inimigo, mas em renunciar à própria violência interior. Como diz o Papa na sua mensagem, a primeira coisa que devemos fazer para conquistar esta paz, ou para viver esta paz, e ter esta convivência equilibrada com a criação, é buscar o reino de Deus. Então, nós franciscanos também aprendemos que a paz franciscana, a paz que Francisco viveu e anunciou com a própria vida, não consistia apenas em desarmar o inimigo outro, mas nos desarmar, ou seja, em renunciar à própria violência interior. É tanto que Francisco viveu e anunciou uma paz integral e integradora. E esta paz está fundamentada no coração purificado, por primeiro ter abraçado a Deus, segundo ter abraçado o homem com as suas feridas, com as suas dores, com as suas alegrias e tristezas, e depois ter abraçado a igreja
como sacramento desta presença de Deus na história. E, por último, ter abraçado também a criação, como âmbito de beleza e gratidão, onde descobrimos um comum Criador. Então, se olharmos o que nos pede o Papa nesta carta, por onde começarmos este cuidado pela criação, que é primeiro buscando o reino de Deus, é exatamente o que faz Francisco, que nos traz e nos mostra um cuidado pela criação através destas 4 faces ou 4 princípios. Né? O primeiro foi ter abraçado a Deus e ter deixado ser abraçado por Ele. Certo? Então, esta paz fundamentada no coração purificado, por o ter abraçado e ter deixado ser abraçado por um Deus encarnado, que nos dá e nos ensina uma paz diferente do que o mundo oferece. Depois, pelo homem concreto. Então, Francisco abraçou e deixou-se ser abraçado pelo homem concreto, um homem que tem nome, que tem rosto, um homem com a sua situação, com as suas feridas e sua esperança. E depois, pela igreja, como lugar sacramental. E a criação, que Francisco sempre viu como âmbito de beleza e gratidão, onde somos capazes de descobrir um Criador comum. Depois, é claro, que a primeira coisa que devemos ter consciência, a partir dessa vivência da espiritualidade franciscana, que temos um Criador comum. Embora haja diferença entre as criaturas, mas possuímos um único Criador. Depois, do próprio São Francisco, quando fala da sua conversão, ele descreve a mesma a partir de 2 etapas. A primeira etapa, para ele, o que o levou à conversão, foi o Senhor ter conduzido para o meio dos leprosos. E o Senhor me conduziu para o meio dos leprosos e me fez ser ou ter misericórdia para com eles. E a segunda foi o modificar, o transformar o coração. E isso o Senhor fez que experimentasse que aquilo que me era amargo tornasse doce. Certo? Então, Francisco nos mostra que este relacionamento com a criação, ela deve partir primeiro de uma conversão interior. Já que nossos santos padres falam desta conversão ecológica, nós sabemos que ela é possível quando já por primeiro buscamos o reino de Deus, como nos pede o Papa Francisco aqui nesta mensagem. Então é uma reconciliação consigo mesmo, uma reconciliação com Deus. E é belíssimo, depois podemos dar continuidade, é belíssimo ver que São Francisco compõe o Cântico das Criaturas quando já quase que perdeu a visão, já não enxerga mais. É difícil contemplar esta beleza da criação da natureza. Quando está quase cego, ele começa a compor este Cântico das Criaturas. Porque a composição do Cântico das Criaturas é, na verdade, o resultado de uma contínua reconciliação consigo mesmo. Então, reconciliando consigo mesmo, tendo vencido esta violência interior, então consegue estabelecer uma convivência de harmonia, de tranquilidade com a natureza, com a criação. Então, o próprio Papa nos ensina o caminho por onde deve partir esta conversão ecológica. Primeiro, buscando o reino de Deus. Obrigado, Frei Ribamar, pela sua contribuição, ajudando-nos a refletir com esta ligação com o tema da criação e a figura, né, tão conhecida, né, tão presente, tão forte, de São Francisco de Assis. Dom Raimundo Posidônio, penso eu que muitas vezes temos falado de um conceito que sempre está aí norteando, que é a ecologia integral, né? Se eu pudesse dar alguma palavrinha, porque penso eu que nesse conceito é único, tanto o cuidado que devemos ter para toda a criação, mas o cuidado com cada pessoa humana também. É claro, ter esse olhar muito mais integral, mais universal para o cuidado que devemos ter, né? E também aqui que o senhor sinta livre de trazer presente algum tema, alguma coisa mais pertinente que o senhor queira também deixar para nós. Então este conceito, mais uma vez repito, ele está lá presente na encíclica. Cosmos, né, e tudo está interligado, né? Eu me lembro do sínodo da Amazônia, esse conceito ele foi muito
poder entender essa integração. No sentido de que a vida do ser humano ela está totalmente mergulhada na realidade da criação. E aí uma das coisas que a gente tem debatido muito, inclusive nessa disciplina, estou agora trabalhando com os alunos, estava trabalhando com os alunos, né, da faculdade. A primeira coisa é exatamente essa, entender a questão ecológica a partir da criação, né? Então a gente tem debatido muito isso. As primeiras aulas desse primeiro período foi exatamente trabalhar a partir da reflexão teológica o que é a ecologia, né? O que é a questão da criação, como refletir essa relação entre a criação e o ser humano, já desde o Jardim do Éden lá, né? Sim. E aí vem toda, digamos assim, às vezes, toda a incompreensão do texto bíblico que coloca o ser humano acima da criação, né? Então, uma das coisas que, aliás, né, eu creio que isso parte aqui do próprio exemplo de São Francisco, o homem não está acima das coisas criadas, né? Ele vive uma relação dialógica. Se ele foi criado no sexto dia, junto com as outras coisas, é porque Deus não quis separar, né? Colocar o ser humano aqui e a realidade da criação lá. Quando pede para ele cuidar, né, do seu jardineiro, como você falava, não foi para ser dono, proprietário, né, para estragar a obra criada por Deus. E a gente vê o resultado, né, dessa relação, né, de domínio, digamos, a desordem, né, que Deus criou e estabeleceu, já começando lá pelo pecado, né, a desobediência daquilo que Deus criou tão belamente, o ser humano já manchou lá. E aí, toda a consequência disso, né, até hoje. Então, nós precisamos, digamos, retomar, digamos, esses pressupostos básicos, né, de superar um pensamento linear, né, em relação a essa. E isso está um pouco também na própria história, digamos, né, a visão que a gente tem da história, uma história linear, para uma relação, uma história ou uma compreensão, um pensamento mais dialógico, né? Kairótico e podemos dizer escatológico também, né? Porque quando a gente pensa todos esses problemas criados, né, pela crise ecológica, chamamos assim, né? A gente tem ideia de coisas que se acabam realmente, as coisas estão acabando. E parece que para nós, quanto mais consumir agora, né, e mais aproveitar das coisas que estão aí na natureza, né, as matérias-primas e tudo mais, até do ar, né, até da luz solar, quer dizer, a gente pode usufruir disso? Não é bem assim. Então a integralidade das coisas, ela exige essa visão, né, do tempo de Deus, né, não um tempo meramente cronológico, né, o Cronos para nós digamos assim, aquele Deus que nos consome, né, que nos engole. E o tempo kairótico, o tempo de Deus, é outra coisa, né? É dialógico, é encontro, é cuidado, né? Cuidar da criação para que ela cuide da gente, né? Tem um símbolo que foi criado, né? Aí uma arte que foi criada, em que tem lá um trator derrubando as árvores e uma árvore abraçando uma criança, né? Quer dizer, ambos se cuidam, um cuida do outro, né? Para que, de fato, a gente tenha uma visão da natureza e das coisas criadas como algo que se prolonga na história. E aí é que se dá glória a Deus, aí é que se louva a Deus, né? Aliás, isso está na Bíblia lá, né? A gente, não sei, acho que a gente esquece essas coisas. A gente reza isso todo domingo lá, naquele grande salmo, né, da obra criadora de Deus. Até as baleias e peixes louvem ao Senhor, né? E São Francisco cantou isso muito bem. Então é isso que nós chamamos de integração, né? Isso está nos Salmos, Salmo 104 e outros salmos, né, que vão verdadeiramente revelando isso. As profecias, né, elas vão revelando isso, de reintegrar, de retomar o caminho quando se vem da escravidão, quando se sai do exílio. Eu lembro desse texto, né, acho que é Isaías que fala, quando nós voltarmos, as montanhas, as colinas, as águas cantarão os louvores do Senhor, né?
da beleza da criação, que entende que o ser humano que se degrada pelo pecado, ele vai encontrar sempre o abraço da mãe natureza, né? E aí vem toda essa compreensão que muitos povos, né, têm dessa relação com a natureza, né? Aqui a gente precisaria retomar as lendas, os mitos, né, daqui da América, da África, da Ásia, que falam dessas coisas numa relação de intimidade, né? E a gente lembra aqui, não custa nada lembrar, né, de que os nossos povos ancestrais, eles não destroem a natureza, né? Não existe na literatura, por exemplo, digamos assim, uns escritos que mostrem que durante, não vamos imaginar já desde o período aqui da colonização, né, de 1500 para cá, não existe relato de que os portugueses e espanhóis, quando chegaram aqui, encontraram uma natureza degradada. Pelo contrário, né? Os povos indígenas que estavam aqui, os ancestrais, etc., eles cuidaram dela. Houve transformações? Houve. Né? Tem relato de que houve transformações da floresta primitiva para uma floresta adequada para, né, a vivência e a convivência do ser humano. Quando a gente pensa na chamada domesticação das plantas, dos animais, né, que existiram aí ao longo dos tempos, ou existiam ao longo dos tempos, na verdade para um benefício do ser humano sem destruir a natureza. Né? Talvez até para lembrar um pouquinho, isso pode ser até meio histriônico, mas quando a gente toma um açaí, quando a gente come uma pupunha, quando a gente come uma macaxeira, a gente lembra que essas coisas elas foram modificadas, né? De plantas selvagens ou plantas venenosas, elas foram modificadas e não foi preciso levar para um laboratório com, né, um custo altíssimo, né, de dinheiro. Elas foram modificadas dentro do próprio contexto da natureza, sem destruir absolutamente nada, pelo contrário. Né? Sem monetizar como a gente faz hoje com açaí e outras coisas mais, a pupunha, né? e o cacau, né? E tudo bem que a gente utilize isso, né? Como uma expressão da realidade criada por Deus para o nosso bem. O problema é quando a gente usa isto para degradar, para destruir, como acontece com a monocultura, né? Aqui mesmo na Amazônia nesses últimos tempos. Então nós precisamos aprender, né, das Sagradas Escrituras, desses povos, de de pessoas como São Francisco, a viver essa integralidade, né, para podermos superar essa crise ecológica e a crise de humanidade que existe. Né. Eu diria, assim, para concluir essa reflexão, repetindo o que eu falei antes, que se teve um paradigma que dominou a história da humanidade durante todos esses tempos, que é o chamado antropocentrismo, agora nós precisamos quase que mudar, transmigrar para uma compreensão, né, maior desse paradigma, sem querer agora tornar o homem escravo da natureza, pelo contrário, né, mas ter como modelo São Francisco. Né? São Francisco, eu diria, para completar o que o Papa já o Frade, né, o nosso irmão aqui falou, Frei Ribamar, nós temos de fato na figura dele, né, sem ele fazer defesa ideológica disso ou daquilo, como foi dito, né, mas ele mostra que até na morte dele, né, ele foi ecológico, digamos. Né, teve um diálogo em ele quis, né, morrer deitado com o corpo nu em cima da terra. Né, essa é uma maravilha, digamos, de simbolismo, né, que verdadeiramente mostra a grandeza, né, desse homem. E assim como São Francisco, ele, digamos assim, ele construiu e constituiu um pensamento relacionado àquilo que nós chamamos a fraternidade universal, no respeito à diversidade das criaturas de Deus, né? Então o Papa Francisco quer fazer isso. Então a gente une as pontas, digamos, né? São dois Franciscos. Aliás, eu acho que o Papa Francisco ele se converteu, né? Vou brincar um pouquinho aqui, eu conheci, tem um amigo argentino que ele nunca viu o Papa falar de ecologia quando ele era bispo da Argentina, né? Então, quando ele colocou o nome dele de Francisco lá, iluminado ali por Dom Cláudio, né?
eu acho que no meio desse caminho ele não só pensou na realidade dos pobres, né, como ele pensou e coloca isso muito bem no seu pontificado, mas aí Francisco lembra também outra coisa. E a Laudato Si é um exemplo acabado dessa franciscanização, né, que o Papa Francisco, digamos assim, incorporou ao seu magistério, né? E com essa encíclica Laudato Si, ele vai nos ajudar verdadeiramente, para brincar um pouquinho, ele encarnou São Francisco, né? E além do mais, tem uma coisa bonita que, né, ele está dizendo que ele vai escrever uma segunda parte da Laudato Si, e parece que ele já criou até o nome para esta encíclica, que é Laudato Deum, né? E ele vai lançar no próximo dia 4. Então vem coisas bonitas por aí, com certeza. Obrigado, Dom Raimundo Posidônio. Vejam que a reflexão, cada vez mais, né, bela, profunda, vai ajudando-nos a pensar sobre toda essa realidade da criação. O Papa Francisco usou a imagem, como o Dom Raimundo Posidônio já lembrou, né, como a ideia do rio, né? A Faculdade Católica quer ser como um desses rios que alimentam também, né, toda esta proposta bonita de reflexão, unindo a tantas pessoas, a tantas instituições, a nossa igreja, para que nós pensemos e tenhamos no coração, na mente, nas mãos, né, o cuidado com toda a criação. Dom Raimundo Posidônio, o senhor como pastor, né, que sempre, que nós que o conhecemos, né, como alunos, né, o professor, o senhor sempre teve presente no seu coração toda essa preocupação. E a nossa Faculdade Católica de Belém, ela está em solo, né, amazônico, com todas as suas realidades e dificuldades, né? E eu gosto de dizer assim que esse é o nosso tempo, né? Na história, como o senhor conhece melhor do que nós, sempre houveram demandas e tudo, e hoje, mais do que nunca, por isso que nós, como Faculdade Católica, através desse diálogo aqui, conscientizar e pensar o quanto é premente e necessitamos pensar e ter cuidado. Até mesmo quando em casa nós, lá na torneira, né, da pia, a gente não deixa a torneira aberta ali, ligada, né? Dessas coisas, esses gestos pequenos também. Eu só queria, até aliás, aproveitando que você fala aí, né, dessa questão do desgaste, né, das coisas, é interessante o seguinte, que essa mentalidade de aproveitamento das coisas criadas, ela vai pouco a pouco realmente modificando, né, digamos, o uso, a utilização das coisas. A gente está agora utilizando, por exemplo, a energia solar, né? Como também utiliza a força da água para. Só que é o contraditório, né? Porque você, para construir uma hidrelétrica, você destrói um monte de coisa, inclusive vidas humanas, né? A vida dos peixes. Agora tem toda essa discussão em torno do chamado Pedral do Lourenço, né? Para criar a hidrovia Araguaia-Tocantins, a gente vai ter que destruir quilômetros e quilômetros, né, não só das pedras que atrapalham a navegação, mas a quantidade enorme de vidas humanas que vão ser, de uma certa forma, tocadas por isso, e a vida natural que está lá, dos peixes, sobretudo. Né? Para a gente construir, edificar ali aquela estrutura, né, às vezes uma estrutura macro, para aproveitar a energia solar, a gente destrói as árvores que estão ali do lado. Eu me lembro, vou usar o exemplo aqui lá, né, de Bragança, para lá a gente usa energia solar, né, para economizar e tal, mas em torno do lugar onde foi construído, da noite para o dia jogarem no chão um monte de árvores. Né? E outra coisa só para citar esses exemplos, a gente, né, na cidade, o mundo urbano, por que é tão quente? Porque a gente joga ou sufoca os rios, né, ou elimina as matas, colocando cimento ou asfalto. Depois a gente vai reclamar do calor, dizer Deus é culpado disso. Mas como nós somos culpados, né? E eu acho que aqui entra de novo, aí eu vou provocar aqui o nosso irmão, Frei, para ele nos aprofundar essa questão de uma espiritualidade cristã como uma forma alternativa de entender a qualidade de vida e, nesse sentido, encorajando para um estilo de vida profético, contemplativo, tendo como modelo São Francisco de Assis. Né? Eu acho que o senhor poderia nos ajudar
digamos assim, porque às vezes a gente fala de espiritualidade como uma coisa tão distante, coisa do outro mundo, enquanto, na verdade, a espiritualidade para nós, acho que é outra coisa. São Francisco nos, né, inaugurou dentro do mundo cristão essa relação tão íntima e profunda com Deus, né? Então, deixarei isso para ele falar melhor do que eu. Então, Frei Ribamar, com o senhor. Bem, para responder ou para mostrar aquilo que nós temos como proposta, como espiritualidade, também para combater certo desgaste da criação, daquilo que está ao nosso redor. Primeiro quero lembrar duas coisas que o Dom Raimundo citou na sua fala anterior, que é a referência à criação na Sagrada Escritura, começando no livro do Gênesis. Depois também este Francisco que não viu o homem, São Francisco que não viu o homem acima da criação, nem acima das criaturas. Então tem um professor que às vezes dizia que a imperfeição no cântico das criaturas de Francisco está no fato de que ele não começou dizendo louvado seja o irmão homem, mas começou só louvando as criaturas, as outras criaturas, não fez menção ao homem. É claro que aqui Francisco tem a intenção de reconhecer aquilo que não é reconhecido. Então o homem, a partir de si mesmo, reconhecer as outras criaturas nesta grande fraternidade. Entre nós franciscanos, tanto faz conventuais, menores, capuchinhos, tem sempre um chamado grupo JP, que é mais ou menos um tipo de secretaria, de movimento, que promove esta vivência e este respeito para com a criação, principalmente começando dentre os frades. Então, esta comissão que existe em todas as ordens franciscanas, em todos os movimentos franciscanos, voltado para o cuidado da criação, deve partir de uma conscientização primeiramente nossa, franciscanos, como vivemos este diálogo, como vivemos este respeito para com a criação. E é tanto que São Francisco, em relação à criação, ele nos ensina a ter mais ou menos quatro formas de comportar-se. Primeiro, Francisco descobre a criação de forma inocente. Por isso que é interessante a menção, a referência que Dom Raimundo faz à criação do livro do Gênesis. Porque Francisco olha para esta criação a partir desta inocência original. E para ver esta criação a partir dessa inocência original, tem que vê-la, tem que olhá-la com os olhos de Deus. Então podemos dizer que a primeira proposta para esta espiritualidade, para este cuidado, para com a criação, para com este respeito que devemos ter para com a criação a partir da figura de Francisco, é ver esta criação com os olhos de Deus, certo? A partir desta inocência originária, como algo, ou seja, uma relação fraterna, não como algo que eu devo possuir e destruir. Depois da sabedoria de Francisco, o dom de olhar com os olhos de Deus. Então nós devemos aprender de Francisco a sabedoria de um pobre, a sabedoria de um irmão, de olhar a todos como um dom de Deus. Certo? Então, se olhar tudo como um dom de Deus, nunca iremos destruir, mas saberemos respeitar. Depois, Francisco também nos ensina que o refrão que forma o cântico das criaturas é louvor e fraternidade. Certo? Então, se olharmos bem o cântico das criaturas, isso também foi mencionado por Dom Raimundo Posidônio, este louvor da criação. E tem um exemplo bem claro que alguns aqui em Belém conheceu o Frei Elias, que morou muito tempo no nosso convento. Ele foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial e ele tem uns diários de guerra. E o mais interessante que ele descreve, quando ia a caminho do campo de concentração, ele não ia preocupado pelo momento que ele estava vivendo, mas ele descreve com beleza, com poesia, a natureza que formava e que constituía o caminho rumo ao campo de concentração. Então, mesmo estando passando por um momento de, podemos dizer assim, de quase que de desespero por alguém que caminhava levado ao campo de concentração, não sabia se ainda ia viver. Mas mesmo assim não deixou de descrever no seu diário a beleza, a paisagem que o acompanhava durante esse trajeto. Então, para dizer que sempre este respeito para com a criação, este amor, e ver não só como algo a ser possuído para o bem próprio, deve sempre partir de uma reconciliação com o próprio interior. Então, Francisco nos ensina que Francisco descobre uma criação inocente, amou tanto as criaturas que morreu cantando. Então, louvado seja a irmã morte,
que vem para todos, para o fraco e para o forte, e ai daqueles que ela encontrar em pecado mortal. Então, amou tanto as criaturas que morreu cantando. Até a morte, ele louvou como criatura. Depois temos que aprender sempre esta sabedoria de Francisco, de olhar a tudo como dom de Deus. Se percebemos tudo como dom de Deus, então saberemos respeitar. E ver que o que constitui ao nosso respeito, o nosso respeito para com a criação, é sempre esse sentimento de fraternidade universal, que também o Papa retoma. Depois, o itinerário de conversão que o preparou para a morte, que foi justamente morrer cantando e louvou até mesmo a morte como irmã. Por último, só queria citar, tem um autor que diz que Francisco não foi um profeta frustrado, certo? Ao anunciar esta paz, de respeito pela criação, ele não se frustrou. Por que Francisco não se frustrou? Então, diz, Francisco não foi um profeta frustrado, nem um demagogo próprio da época, nem um heterodoxo de conveniência, nem um clássico dissidente. Não gritou contra ninguém, não exigiu nada de ninguém, não quis reformar nem a igreja e nem aos cristãos. Quis reformar-se a si mesmo e aos voluntários que a ele se unia. Francisco foi um revolucionário, porém, a diferença de um revolucionário profissional e social. E o revolucionário Francisco consiste em que primeiro impõe ou trata de impor a força e por todos os meios ao seu alcance, aos seus esquemas e seus princípios. Francisco não trata de impor por força ou por todos os meios ao seu alcance, seus esquemas e seus princípios. Então a diferença entre Francisco, revolucionário e social, está que ele não tenta impor a força ou por todos os meios ao seu alcance, seus esquemas e seus princípios. Francisco unicamente se impõe a si mesmo e aos que livremente queriam seguir seu ideal e seu projeto e sua pessoal revolução. Então Francisco não foi podemos dizer, um profeta frustrado, porque ele começa toda esta revolução a partir de si mesmo. Então, como diz o texto, não quis reformar nem a igreja e nem os cristãos. Começa a reforma a partir de si mesmo. Então, quase que respondendo aquilo que me pedia o Dom Raimundo, nós franciscanos devemos também fazer essa transformação de respeito pela criação a partir de nós mesmos. Por isso que existem essas comissões na família franciscana, para que os próprios frades, as próprias freiras franciscanas demonstrem na prática, com testemunho, o cuidado pela criação. E a partir do nosso cuidado, do nosso testemunho, os outros também, com certeza, irão viver este respeito, este amor e este cuidado pela criação. Obrigado, Frei Ribamar. Vejam só, então, continuo dizendo, a nossa Faculdade Católica de Belém, através dessa live, você que está nos acompanhando e que outros que poderão acompanhar depois essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre o cuidado à criação, pensou que tudo aquilo que Dom Raimundo Posidônio, Frei Ribamar, nós como faculdade queremos, e claro que isso é o desejo do Papa Francisco, que possamos mudar nosso estilo de vida, converter nossos corações, já que falamos também aqui, não é que uma ideologia, mas também algo essencial, né? Foi pedido aqui a espiritualidade franciscana, né? Para vivermos essa nossa relação com toda a criação, com todo o criado. Então, essa conversão dos nossos corações, uma mudança de estilo de vida, quem sabe também, porque esse é o desejo da Faculdade Católica, um diálogo com a sociedade, e quem sabe também estimularmos, né, para que hajam iniciativas políticas, né, de projetos que visem esse cuidado, né, integral de toda a criação. Sobretudo nós aqui que estamos na Amazônia, devemos ter, né, por isso que nós dizemos até nossos alunos o quanto também é importante essa disciplina da ecoteologia, né, para pensarmos nisso também, e aqui tornando-nos pastores e depois também tantos aí animadores de comunidades, tenhamos no coração e em nossos projetos esta bonita preocupação, né, para com toda a criação, de modo integral. Penso eu que já estamos chegando ao fim, né?
nós vamos assim pedir que Dom Raimundo Posidônio deixe suas últimas considerações, né, sobre o tema. Claro que aqui não esgotamos tudo. Se pudéssemos ter aqui, veja que Dom Raimundo Posidônio fala do ponto de vista da história, do ponto de vista como um pastor hoje, né, como um bispo, Frei Ribamar como um franciscano, nós aqui como um presbítero, como um sacerdote. Aqui poderia ampliar esse diálogo com um sociólogo, ou com alguém que tem na mão também a questão da legislação, né, e das leis e tudo. Seria, quem sabe, em uma outra edição poderemos também retomar este assunto, mas aí então vou passar a palavra já nesse caráter de conclusão da nossa live a Dom Raimundo Posidônio, que nos deixa suas últimas considerações. Então, eu quero agradecer o convite para estar aqui e dizer, primeiro, dessa satisfação de poder colocar isso como um ponto de partida até, né, para um aprofundamento futuro. A faculdade como cabeça pensante, né, da nossa arquidiocese, mas também, né, que se prolonga por toda a Amazônia, em diálogo com as outras faculdades e universidades que aqui existem, né, nós possamos assim, realmente aprofundar, enriquecer, né, cada vez mais esse debate, essa discussão. E assim, do ponto de vista do meu trabalho, neste momento, nas disciplinas que eu leciono, a história da igreja na Amazônia e a ecologia, a relação ecologia e teologia, né, que nós realmente possamos construir uma inteligência capaz de nos ajudar a clarificar isso, né? Eu só lembro, talvez as pessoas nunca ouviram falar de ecoteologia, né? Mas a ecoteologia seria essa capacidade de pensar a fé dentro desse horizonte da consciência planetária, né? A teologia, todo mundo sabe o que significa, é a capacidade de refletir, elaborar, explicitar, utilizar a razão iluminada pela fé. Isso, né, a gente tem aí montanhas de literatura sobre isso. E a ectologia ela está como que dando os primeiros passos para ir superando às vezes certas visões, né, que enfim, né, estão aí no dia a dia, na ordem do dia das coisas, para penetrar e ajudar a recolocar esse tema do ambiente, né, tema ecológico, agora assim, aprofundando isso muito mais, né, e ajudando, portanto, a igreja a trabalhar isso nas suas realidades pastorais, digamos, né. Esses dias lá, com os alunos, falava, além dessa questão da ecoteologia, né, que vem lá de Agostinho, e isso ele reiterava diversas vezes nos seus escritos. A gente vai aqui acolá já encontrando elaborações, né, relacionadas a isso, como por exemplo a catequese relacionada à ecologia, né? Como isso pode mudar, não os conteúdos, né, mas pode mudar de fato a reflexão da catequese, né? Já existe aí, inclusive, uma literatura relacionada a isso, né? E outras coisas mais. A formação, por exemplo, de educadores ambientais, que nós poderemos trabalhar muito isso, né? Até como faculdade mesmo. Educadores ambientais que possam ajudar as pessoas que estão aí no dia a dia, né? Não só no mundo rural, mas no mundo urbano, a trabalhar para a evolução de um pensamento, de praxis, de práticas, que possam ir refreando um pouco essa sanha, né? essa fome, esse desejo, às vezes, de consumir a natureza e, às vezes, destruindo-a. Né? E eu lembro que em algumas dioceses, né, isso foi muito tratado durante o sínodo, preparação e depois, muitas dioceses já se criou lá a pastoral do meio ambiente, né, por exemplo, só para dizer uma execução disso. E esse reforço que se faz, por exemplo, de estudar e aprofundar Laudato Si, né? E as semanas Laudato Si, como se chama. E, enfim, eu creio que a igreja tem dado passos muito importantes nisso, a própria CNBB, com a criação da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia, a criação da REPAM, a criação da Conferência Episcopal Amazônica, né? E assim a gente vai, digamos assim, vendo nessas execuções que de fato nós queremos levar, como igreja, queremos levar a sério, como a faculdade também quer levar a sério, né, e aprofundar esse debate e essas ações que possam nos ajudar a melhorar o clima do planeta.
Dom Raimundo Posidônio, antes de passar aí a palavra para o Frei Ribamar, o senhor poderia também deixar registrado que iniciamos aí, né, com a abertura do sínodo sobre a sinodalidade, né, hoje celebrando o dia de São Francisco, né? O senhor coloca também a importância desta, né, como eu poderia dizer assim, desse evento, dessa convocação que o Papa Francisco faz, né? O desejo dele sempre nesse diálogo para ouvir, né, e também apropriar-se do que se pensa a nível mundial e da preocupação, ele como, né, Santo Padre, poder também estimular toda a igreja a viver a sua evangelização hoje, né? Exato. Eu creio que é muito importante isso também, né, para a gente aprofundar essa discussão. Graças a Deus, eu creio que a igreja já incorporou isso, né? Aqui em Belém, a Diocese de Belém realizou um sínodo há pouco tempo atrás, e isso resultou num plano de pastoral, em diretrizes que vão, né, de uma certa forma, levando a sinodalidade a uma execução. O próprio sínodo em si já foi um exercício da sinodalidade que precisa ser trabalhado nas bases paroquiais, comunitárias, né? Então esse sonho do Papa Francisco, né, ele vai assim, encontrar no sínodo que hoje começa, a primeira parte, que haverá uma segunda parte em 2025, de fato, eu não diria desconstruir, né, uma realidade de igreja, constitutiva da igreja, que está aí, né, já de séculos ou milênios, com esse modo de se expressar, de se manifestar, né, institucionalmente também, hierarquicamente. Mas eu creio que isso vai dando oportunidade para uma abertura, né, de horizontes que se descortinem com uma maior participação, envolvimento maior do povo de Deus. Estava acostumado a receber e fazer as coisas assim quase que mecanicamente em relação a esse modelo eclesiológico que está aí. Então, é uma abertura, né, para uma participação maior. A sinodalidade ela tem como ponto de partida o envolvimento de todo o povo de Deus batizado, né, o povo sacerdotal batizado, que vai assumir o seu papel na igreja, né? Tem um envolvimento realmente maior a partir do batismo, né? E que ajuda as pessoas a entender a sua participação, né? Aliás, o tema do concílio é exatamente esse: comunhão, participação e missão, né? E que envolve a todos, não é só o Papa, os bispos, o clero, né? Pelo contrário, a sinodalidade ela vai como que aliviando, né? Ela vai colocando responsabilidade na mão de outros, até para aliviar um pouco esse centralismo, né, que existe às vezes na vida da igreja, né, enfim, essas pessoas que se colocam assim como a van letra, à frente de tudo, né, à frente de todos, aqui quem manda sou eu, né, a gente ouve essas expressões. A sinodalidade ela vai quebrar essas crostas duras, né, do relacionamento que existe dentro da própria igreja, que já por si, por natureza, pelo nome, já é assembleia, participação, envolvimento, né, e trabalhar essa cultura realmente, né, uma cultura eclesiológica, eclesiástica nova. E eu creio que isso vai, apesar das gritarias em torno, né, e dos contrários em torno, eu creio que esse é um caminho sem volta para a igreja, né? O concílio já apontou isso, né, e que a igreja caminha para frente, né? E a sinodalidade é um passo do concílio para nos ajudar a uma execução realmente das tarefas conciliares, da atualização do concílio cada vez mais. E vamos rezar por isso. Aliás, a Secretaria do Sínodo, é bom que todos lembrem disso, né, a partir de hoje, mas já das semanas anteriores, né, recomenda que nós rezemos, né, diariamente pelo Sínodo. Eu lembro que nos domingos passados nós já fizemos isso nas paróquias, nas nossas dioceses. Tem lá uma orientação que vem de lá da secretaria, dos formulários de oração, né? E eu creio que nós podemos, como igreja, em nível, né, de igreja universal e igrejas particulares, viver essa intimidade, essa proximidade com aqueles que estão lá em Roma, fazendo esse belo trabalho, né, de sinodalidade. Obrigado, Dom Raimundo Posidônio. E assim passamos a palavra para o Frei Ribamar para as suas últimas considerações. Se me permite também registrar, fiquei feliz de citar aqui e lembrar o saudoso Frei Elias, que foi por um longo tempo meu diretor espiritual, confessor, né? Muito feliz, é uma
uma lembrança muito, muito bonita. Frei Ribamar, suas considerações finais aí. Bem, quero agradecer o convite que foi realizado pela faculdade. Num certo momento quis existir, né? Porque, imagine, conversasse com Dom Raimundo Posidônio, que alguém que tem experiência, inteligência, sabedoria e idade, né? Idade no sentido que é alguém que há muito tempo já vem trabalhando e vivendo, vivenciando o tema que aqui está sendo debatido, está sendo conversado, né? Dialogado. Então, a certo ponto, para mim foi uma alegria, depois também escutá-lo mais uma vez, não em sala de aula, mas sobre um tema que é tão importante para todos nós. E queria concluir com breves palavras que disse o Papa Francisco no túmulo de São Francisco, no ano de 2016, quando ele estava reunido num encontro de oração e com vários líderes de várias religiões. Ele dizia, né, hoje temos implorado o dom do Santo da Paz, temos rezado para que as consciências se unam e, de certa forma, defendam a sacralidade da vida humana, promovam a paz entre os povos e cuidem da criação, nossa casa comum. Hoje imploramos o dom do Santo da Paz. Temos rezado para que as consciências se unam e defendam a sacralidade da vida humana, promovam a paz entre os povos e cuidem da criação, nossa casa comum. Ele diz que isto é possível através da oração, da colaboração concreta de todos nós. Então, que sempre possamos pedir ao Santo da Paz este dom, esta capacidade de defender a vida humana, defender a paz e defender a criação, a nossa casa comum. Obrigado também, Frei Ribamar. Então, assim, nós vamos concluindo essa nossa live sobre o tema da criação. Agradecemos mais uma vez a Dom Raimundo Posidônio. Obrigado, o senhor também, que é um grande incentivador desta live, né? Pela sua sensibilidade, por aquilo que lhe é próprio também, né? Como nosso professor, né? E o Frei Ribamar não poderia ser um outro aqui também, como franciscano, né? Estar aqui para falar, né, sobre São Francisco. Então, agradecemos a você que também nos acompanhou e você que depois irá certamente acessar e nos acompanhar. Então, somos a Faculdade Católica de Belém. Você pode acessar também aí o nosso site, conhecer a nossa faculdade, que deseja ser um instrumento, um espaço de formação. Dom Raimundo Posidônio trabalhou longos anos como diretor, né, dos outros institutos aqui, e também faz parte dessa história. Se hoje somos faculdade também, a sua contribuição está inscrita nessa bonita história de formação, e assim nós agradecemos. Então, a Faculdade Católica de Belém, com essa live, para que você possa pensar e sempre ser estimulado para um estilo novo de vida, né? Pensando desse cuidado, mas um cuidado integral. Cuidar da vida humana e cuidar de toda a criação como um grande dom, como um grande presente que deve ser salvaguardado. Então, agradecemos a todos vocês. Podemos concluir com uma oração, né? A oração que o próprio Senhor nos ensinou, e lembrando, claro, como o Dom Raimundo falou, estamos unidos à igreja, nesse início dos trabalhos do sínodo, estaremos acompanhando também com nossas orações. E vamos concluir então com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, um forte abraço, até uma próxima vez com a nossa Faculdade Católica. Que Deus abençoe a todos nós.